Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe e proteja cada um de nós. É sempre com muita alegria estar aqui nesta casa. Agradecer a FEAL por mais esta oportunidade que nos concede em poder estar esta noite aqui estudando e refletindo junto com vocês sobre este tema tão importante em nossas vidas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esta frase faz parte da conclusão do grande sermão da montanha, no qual Jesus, após ter proclamado as bem-aventuranças, ele convida os ouvintes a reconhecer a proximidade amorosa de Deus. E ainda indica como agir para corresponder a esse amor de Deus. Descobrir que a vontade do Pai é o caminho mais direto para alcançar a plena comunhão com Ele em seu reino. E nós vamos refletir sobre esse tema da palestra, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e com este tema, que faz parte deste capítulo, quando Allan Kardec coloca o título, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, nós vamos entender o que significa essa frase de Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E antes de iniciarmos a reflexão, eu vou ler só um trechinho desta passagem do Evangelho de Mateus, para poder, então, direcionar a nossa reflexão. Diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em seu nome? Eu então lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então, o que significa dizer Senhor, Senhor? Vamos iniciar a nossa reflexão, então. São aquelas pessoas que já conhecem os ensinamentos de Jesus, que frequentam os templos religiosos. E aí vamos puxar aqui para a nossa religião, a doutrina espírita. Muitas pessoas frequentam semanalmente. Por exemplo, como hoje, aos sábados, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para discutir sobre este tema. Muitas pessoas estão, ou algumas pessoas estão ali na recepção, acolhendo os convidados. Outras estão na sala de paz. Outras, como eu ouvi aqui a Ivanilde anunciando, as crianças estão ali numa sala sendo também evangelizadas. Muitos médiuns, participantes da casa espírita, frequentam a reunião mediúnica e ali dão comunicações, trazem mensagens belíssimas aos trabalhadores da casa,
incentivando, falando de união, trazendo também mensagens extraordinárias à humanidade, mas tudo isso não os transforma como seres humanos. Para a gente refletir. E quantos de nós frequentamos os templos religiosos há anos? E se formos fazer uma análise desse tempo todo, qual foi a melhoria moral? Qual foi a reforma íntima que aquela criatura conseguiu fazer? Diante de todos os estudos, de todos os trabalhos na casa espírita, qual foi a sua transformação? Para nós refletirmos, nós trabalhadores da casa espírita. Esse nosso estudo, esse trabalho que fazemos, tem contribuído para a nossa melhoria? Temos sido pessoas melhores ao longo desse período? Porque o fato de nós estarmos divulgando o Evangelho fez com que nós nos tornássemos pessoas menos egoístas, menos orgulhosas, menos vaidosas, que buscam apenas o sucesso e os aplausos desse mundo. É isso, gente, que quer dizer Senhor, Senhor. São aqueles que oram, mas não oram de coração. Quando nós estamos ali colocando, que aqui não usa mais, né, Ivanilde, os copinhos de água para fluidificar, mas enquanto a gente estava colocando a água ali, qual é o nosso sentimento que nós estamos ali emanando para que as pessoas também compartilhem dessa energia que recebemos da espiritualidade? Quando estamos num atendimento fraterno, qual é a dedicação que estamos ali implantando para que aquela pessoa que está sendo atendida possa sair da nossa casa espírita um pouco melhor? O que isso traz para nós é o sentimento, qual o sentimento que nós estamos envolvendo naquela tarefa em que estamos realizando na casa espírita. Nós acreditamos que somos cristãos. Todos nós aqui acreditamos que somos cristãos? Acreditamos. Mas verdadeiramente não somos. O que Jesus vem nos mostrar e vem nos ensinar é que a missão do Pai exige muito mais de nós. Não apenas esses deveres básicos que nós fazemos no nosso dia a dia, para bem nos relacionarmos com o mundo. É preciso ter verdadeiramente mudanças. É o que Jesus vem trazer para nós. Não só por automatismo. Viemos aqui, executamos as nossas tarefas, vários passes aplicamos, atendemos várias pessoas, mas é preciso que haja transformação. Então, nós temos que refletir com todo o estudo, com toda a doutrinação. Eu já mudei? Eu mudei algo para elevar o meu espírito?
Ou apenas eu cumpro com os deveres de forma como se estivesse cumprindo uma obrigação, mas não como o meu espírito necessita. Quando nós oramos porque precisamos ou por obrigação? Para a gente refletir. Oramos porque precisamos ou por obrigação? Sem conteúdo, sem verdade, sem entrega. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. É só a gente lembrar, no momento difícil que a gente passa, que todos nós passamos, as primeiras palavras que a gente emite: Senhor, Senhor, me ajude, não é assim? Senhor, Senhor. Aí Allan Kardec vem chamar a nossa atenção e dizer: de que serve chamarem mestre ou senhor, se não lhes seguem os seus ensinamentos? Serão seus discípulos aqueles que passam dias e dias em oração, mas não se tornam pessoas melhores, nem mais caridosas, nem mais indulgentes com os seus semelhantes? É esse ensinamento que Jesus traz para nós. Senhor, Senhor, nós estamos seguindo os ensinamentos do Cristo? Para a gente refletir. Tem uma frase em uma música, aí eu fui atrás dessa música para saber quem era o cantor. E aí descobri. Alguém aqui presente me ajudou a descobrir o cantor. E quem é da nossa faixa etária vai se lembrar que foi bem na nossa juventude. Fernando Mendes, na época do sucesso, né? Fernando Mendes. Então, ele tem uma música que ele diz assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta nós profetizarmos em nome de Jesus e não cumprirmos, não praticarmos os seus ensinamentos. O convite de Jesus, o chamamento, é para a transformação, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. É um esforço. É para isso que nós estamos aqui neste mundo encarnados, para trabalhar a nossa evolução, para sermos mais caridosos, praticar o bem, fazer o bem a todos, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. O convite é para todos, porque todos já conhecem o Evangelho de Jesus. Todos nós somos chamados em todos os momentos de nossas vidas. É só a gente prestar atenção que em todos os momentos nós somos convidados a praticar o bem. Esse é o convite de Jesus. A prática do bem. O reino de Deus é para os brandos, os humildes, os caridosos. E o caminho, meus amigos, está aberto para buscarmos a graça perante Deus. E esse caminho é o da prática sincera da lei de amor e de caridade.
E o que nós entendemos por entrar no reino dos céus? Alguém me perguntou aqui no início. O que eu faço para eu entrar no reino dos céus? Então vamos entender. O reino dos céus não é um lugar determinado ou circunscrito no universo. E o reino dos céus está em nós. Quando Deus nos criou, Ele colocou um germe dentro de nós. Jesus diz que nós somos luzes. Lembra aquela passagem do Evangelho? Brilhai a vossa luz. Esses germes são germes do saber e das virtudes que está em cada um de nós. Todos nós podemos brilhar essa luz. Tem o livro Voltei, vocês conhecem, né? Do irmão Jacó e psicografia de Chico Xavier, onde o irmão relata que no desencarne dele, quem recebe ele? Bezerra de Menezes. Irmão Jacó foi um trabalhador da casa espírita, muito dedicado, muito respeitado. Só para vocês terem noção, Bezerra de Menezes não recebe qualquer um. E recebeu o irmão Jacó. E lá na espiritualidade, tem um espírito lá que diz assim: Jacó, cadê a tua luz? Jacó ficou sem chão. E os espíritos ali tentando equilibrar. Depois que vocês tiverem oportunidade, leiam essa passagem para entender os detalhes. No final, Jacó olha para esse espírito e vê uma luz nele. Então, como assim pensar? Eu que profetizei, que ajudei, que apliquei passe, que atendia, vários atendimentos fraternos, outros médiuns, deu comunicações, e estou aqui agora, não tenho luz. E aquele que fica lá no cantinho, às vezes parece que está dormindo. Tem uma luz aqui na espiritualidade. Aí o irmão responde: Jacó, quando você estava divulgando o ensinamento, eu estava ali praticando. Então isso traz para nós uma reflexão que nós temos que primeiro acender a nossa luz. Não só doutrinar, mas praticar os ensinos de Jesus. Então, esses germes que estão dentro de nós, nós temos que trabalhar para poder desenvolver. Entrar no reino dos céus significa o despertar da consciência, despertar a nossa evolução espiritual, desenvolver as qualidades que o nosso Pai colocou em cada um de nós. Ele não disse que nós somos luzes? Está no Evangelho de Jesus. Então, que cada um trabalhe para também acender essa luz. Assim como a semente germina, nasce, cresce e se transforma em árvore, da mesma forma o espírito. O espírito ele vai despertando,
vai conhecendo as leis divinas e vai procurando, aprendendo a obedecer-lhes. Perceba o nosso estudo, como é assim? A gente vai estudando, vai procurando cumprir. É esse despertar, é esse trabalho que nós temos que desenvolver enquanto espírito, porque esta é a finalidade da vida, é a evolução espiritual, é o nosso desenvolvimento como espírito. Mas como é, Socorro, que eu vou conseguir essa evolução espiritual? O que eu tenho que fazer? Jesus nos ensina que não é com palavras, nem com aparências, mas sim com ação, com vivência. Não é dizendo Senhor, Senhor, ou seja, ostentando rótulo religioso, ou mantendo a aparência de quem acredita e observa os ensinamentos. Não. Mas é se empenhando. Gente, é um esforço diário que nós temos que fazer para conhecer e vivenciar os ensinamentos que Jesus deixa para nós em seu Evangelho. Se nós estamos interessados em buscar evolução e aprimoramento espiritual, podemos estar certos de que a vida nos coloca nos lugares mais apropriados para desenvolvermos esse trabalho por esse objetivo. Não adianta cobiçarmos a situação dos outros, nem ficar reclamando, alegando dificuldades. Floresça onde você está, onde cada um de nós estamos, é o lugar ideal para nós trabalharmos o nosso desenvolvimento espiritual. Nós estamos no lugar certo, no momento certo. Só depende de nós. E também não vale estabelecer condições para a gente iniciar esse esforço. Nós espíritas sabemos que é um esforço que cada um de nós fazemos para poder nos tornarmos pessoas melhores. Então não adianta dizer, se eu tivesse saúde, se eu tivesse dinheiro, se eu possuísse uma cultura mais elevada, se eu tivesse companheiros melhores, ou se eu tivesse uma família mais unida, não adianta reclamar. Os recursos de que nós dispomos e as situações que nos envolvem, elas foram planejadas para nos oferecer as lições que nós necessitamos. Os exercícios apropriados para esse nosso aperfeiçoamento. Então, cada um de nós está no lugar certo. Desenvolva e faça florescer. No livro Esperança, de Emmanuel, lá na lição 60, olha o que Emmanuel lembra para nós. Que pessoas com maiores dificuldades, elas conseguiram realizar trabalhos extraordinários. Então, cada um de nós podemos, sim, cumprindo os ensinamentos do Cristo e realizando o nosso trabalho, para quando chegar naquele último dia,
que a gente for apresentar o nosso currículo a Jesus e ele não dizer, não sei quem sois. E Emmanuel diz o seguinte, deixa eu ver aqui para falar para vocês, como conclui esse sábio instrutor. Ele diz assim, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, a nossa melhoria, a nossa educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem a nós mesmos, podem principiar, começar hoje, se assim nós quisermos. Depende de cada um de nós. Então, naquele dia final, no último dia, fala o Evangelho, que muitos chegarão diante de Jesus, apresentando aquele seu currículo de trabalho, o que eu fiz na casa espírita, né? Eu atendi tantas pessoas e eu profetizei, eu divulguei o Evangelho, Senhor. Então mostra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Currículo imenso apresentando ao Senhor. E sabem o que ele vai falar? Ele vai responder: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que caluniais o vosso próximo. Afastai-vos de mim, cujo coração destila ódio e fel. O reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Aí a gente fica preocupado, né? Então, o nosso trabalho na casa espírita não vai nos ajudar a salvar? Claro que vai. Mas sabe o que é fundamental para Jesus? Não é o que nós profetizamos em seu nome, mas o quanto nós buscamos parecer com ele. O quanto nós buscamos ser íntimos do seu coração. O quanto nós colocamos o nosso sentimento, o nosso amor naquilo que nós fazemos. Esse é o entendimento e a lição que Jesus traz. Não adianta você só falar, que nem os fariseus, só daqui, ó, e o seu coração. É envolver o nosso sentimento. Nesse século que nós estamos vivendo, nesse nosso mundo, nós somos muito cobrados, né, em relação aos resultados que temos que apresentar diante das pessoas. Não é verdade assim? A gente fica preocupado o que o outro vai ver, o que o outro vai falar. A gente preocupa, é normal isso. Mas o que Deus quer de nós? Que nós tenhamos o primeiro mandamento em primeiro lugar. Qual o primeiro mandamento, amigos? Amar a Deus acima de todas as coisas. O que Deus quer é que nós o amemos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com a nossa mente. Nesse mesmo capítulo do capítulo 18, Allan Kardec, ele comenta que pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Aí ele repete o que está no Evangelho de Mateus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quem é que vai entrar? Somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Basta dizer, sou cristão, para que alguém seja seguidor do Cristo? Sou cristão. Quem é cristão é seguidor do Cristo? Allan Kardec explica para nós. Procurai
os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Toda árvore boa não pode dar maus frutos. Assim como uma árvore má não pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São palavras do Mestre Jesus. E que frutos vocês acham que deve dar a árvore do cristianismo? Vamos refletindo. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Essa árvore possante, cujos seus ramos frondosos já cobrem com a sua sombra uma grande parte do mundo. Que árvore é essa? Ela ainda não abriga todos os que hão de agrupar-se em torno dela. Que árvore é essa? É a árvore da vida. Que frutos são colhidos desta árvore? Frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo se esforça por espalhar esses frutos, mas são poucos os que colhem. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Quando nós já nos transformamos e já avançamos, a gente já não pratica mais o mal. Não é assim que Allan Kardec explica? Se conhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então, cultivemos a árvore da vida, cujos esses frutos dão a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, nós já estamos encaminhando para finalizar a nossa reflexão. Nós estamos presenciando momentos importantíssimos da evolução humana. Talvez, aí eu vou pegar um gancho do Haroldo Dutra, que diz que talvez seja um dos ciclos mais importantes da evolução do homem. Que nós estamos nesse limiar, um divisor de águas, em que a Terra começa a se afastar da sua condição de mundo de expiação e provas. Para o quê? A nova categoria, o mundo de regeneração. Como é que vai ser esse novo mundo? O mundo onde já começa a predominar o bem. Tem mais espíritos bons do que maus. Um mundo em que a bondade é regra. Um mundo em que não cabe mais o engano, a mentira. Um mundo em que não se pode mais esconder a luz embaixo do velador. As pessoas estão sedentas de esclarecimentos
do conhecimento espiritual. Estão em busca de consolo para as suas vidas, para as suas lutas. E também estão em busca de orientação. Porque comunidades humanas parecem barcos sem bússola, sem vela, andando assim, sem rumo, sem direção. E aí, é nesse momento em que a doutrina espírita, o Consolador prometido, o Espiritismo é convocado a consolar, a enxugar as lágrimas e mais, a esclarecer, a levar luz, tendo como ponto de apoio, como base, o ensino moral legado por Jesus na sua vida e nas suas palavras. O Divino Salvador, o justo por excelência, Mestre Jesus, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Para a gente refletir na noite de hoje. Nós estamos cumprindo com as leis divinas. A vontade de meu Pai são as suas leis. Estamos vivendo de acordo com essas leis? Para a gente pensar na noite de hoje. Então, meus queridos irmãos, que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Que o Deus da luz nos ilumine. Que a árvore da vida nos ofereça abundantemente os seus frutos. Irmãos, crede e orai. Muita paz a todos vocês. Muito obrigada pela atenção.